logo primeiro, o cara já me coloca na fria falando de mentir, e o outro já fala pra ser cruel, 2 frases seguidas. Já sei o que vai acontecer Mentira depois. e crueldade. Mas Maquiavel. o Maquiavel é isso, cara. Ele é um cara que vai dar dicas pragmáticas pro líder do Estado, pro príncipe, pro rei, né? Pro chanceler. Né? Em pouco importa, porque ele, nas suas obras ele faz a distinção. Ó, a república funciona assim, naquele contexto. Ele conhecia as republiquinhas que existiam lá na Península Itálica. Ele conhecia a história de Roma, ele conhecia a história da Grécia. Então ele sabia mais ou menos o que funcionava e o que não funcionava, e sempre teve tramas. Né? Você acha que a democracia ateniense era mil maravilhas? A democracia ateniense também tinha corrupção. Tá? Tinha? Ora. Temos um Sherlock Holmes. Muito bom. Muito bom. E assim, né, eu dei a bola pra você chutar, né? Assim, né? Me zoe, por favor, né? Tipo assim. E aí você percebe... Aí você percebe assim que o Maquiavel... É tão natural. Deixa eu continuar. Desculpa. O Maquiavel, ele dá esses conselhos para fazer com que o príncipe se perpetue no poder e passe para suas gerações. Inclusive, ele quando ele faz a distinção dos principados, ele diz assim, ó, o principado que vem hereditário, ou seja, o rei passa para o seu filho primogênito, né, a herança do reinado. Esse é o mais difícil de absorver mudança, do povo se rebelar e tal, porque gera ali uma cultura, gera já assim uma estabilidade política. O ruim, ele diz o seguinte, ó, na ânsia do estadista querer conquistar novos territórios, e ele, a partir do momento que ele conquista novos territórios, é difícil se perpetuar no poder devido à questão, ele não fala esse termo, devido à questão cultural, mas ele fala por causa do povo, o povo já tem a sua linha de raciocínio, de costumes, ele fala isso, costumes, já tem os seus costumes, então, tudo que você vir a enfiar a goela abaixo naquele povo não vai dar certo. E tem o capítulo que ele diz de Alexandre justamente por causa disso, o Alexandre ele absorvia a cultura, ele não empurrava dele da Macedônia. Tentando meio que simplificar, é a mesma coisa você pegar 20 pessoas daqui de Jandai e Apucarana, que não tem nem mais ou menos rio, levar pra praia e forçar os caras a pular ondinha na virada do ano, que metade não vão saber do que estão fazendo. Você tá forçando uma cultura que não é comum deles, então, tipo, você acaba... Exatamente. Aqui é a nossa cultura, que não é uma cultura litorânea, o que a gente vai fazer? A gente vai usar roupa colorida, né? Gente, só quero vermelho. Claro. Tá querendo quero amor. deixar claro aqui que o menino mora em Jandaia. Eu trabalho em Jandaia, mas eu não tenho nada a ver com a opinião dele. Quero deixar isso bem claro. Por outro lado, pegando esse exemplo que você colocou, por exemplo, seria eu maquiavélico se eu pegasse uma galera numa van, metade da galera de Jandaia, metade da galera de Apucarana, que não tem tradição de pular ondinha, levasse para lá. Como que vocês fariam para vocês não pular ondinha, mas para vocês comemorarem, por exemplo, a virada do ano aqui? Mas... Eu estaria sendo, porque aí eu estaria colocando eles na minha cultura, eu estaria enculturando-me com eles dentro daquele contexto. E é isso que Maquiavel fala que o príncipe tem que tomar cuidado. Porque daí isso sim, também dá pra citar. Porque eu não posso romper com a cultura deles, mas ao mesmo tempo também eu não posso na mesma situação, ignorar. Se você leva um grupo de 15 pessoas de Jandaia, aqui da região, que não conhece praia, não tem essa cultura, leva pra lá, eles não vão fazer isso. A mesma coisa se fizer lá, eles não vão trazer uma cultura pra cá. Mas se você leva 2 daqui, no meio de um monte de gente lá, você muda aqueles 2 e eles podem passar a fazer aquilo. Porque eles entram naquele meio e acabam absorvendo aquela cultura. E você, colocando lentamente os daqui dentro daquela cultura, você acaba não ferindo a cultura daqui e mesclando essa cultura. Cara, e era o que o Alexandre o Grande fazia. E é por isso que ele é tão lembrado, não só por Maquiavel nesse livro, mas eu tenho uma coleção da saga O Imperador. Quem escreveu foi o Con Iguden. Ele é um historiador e ele faz romances históricos. Então ele pegou Júlio César para fazer uma obra sobre a história do imperador romano. Vai da infância até a sua morte. E o que ele mostra nesse livro? Que a memória de Alexandre estava muito enraizada na cultura romana também. Alexandre era macedônico que dominou a Grécia e dominou... Cara, fez um vasto império. Só que assim... Deixa eu adivinhar, ele morre no final.
ele morre na metade, né? Porque ele morreu com 37 anos, porra. É, mas o filme termina na metade. É isso que eu queria dizer. Ele morre no final, então. Spoiler, Cara, alerta pensa- de spoiler. Morre no aí, ó. final. Cara, pensa num cara precoce, foi o Alexandre. Tudo bem, ele herdou o trono do pai dele, ele era filho Quando do você rei diz Filipe. precoce, você quer dizer o quê? Precoce é que ele foi um estadista precoce, com 18 anos, 19 Ah, anos entendi. ele já era rei, entendeu? Ele era rei e um puta de um conquistador. E um conquistador sábio. Vale destacar que o professor dele particular foi Aristóteles ou não? Você acha que é irrelevante essa informação? Vale destacar É que uma informação irrelevante. o tutor particular do Alexandre o Grande foi Aristóteles. Quem Então, tomou essa decisão? Por quê? Foi Foi o pai dele. Foi o pai dele. Porque Pai o de quem? Do Aristóteles ou o pai do Alexandre? O pai do Alexandre. Alexandre. Viado. Seria o pai do Alexandre O que maquiavélico? O que acontece? O Aristóteles, ele era diferente de Platão, que era o tutor dele, né? O mestre dele. Ele... O Aristóteles, ele tinha muito medo político. Ele era muito tipo menino, ficava em cima do muro. Então, Centrão. quando entrou... Você é Se PSDB? fudeu, Não, cara. PSDB? Se fudeu, Não, pera aí. se fudeu. Estamos esculachando. Você Não é que eu PSDB fique ou em- tem? Não é que eu Cara, fique ele em cima teve que do ser muro. exilado. PL. Aristóteles PL. foi O exilado de menino ou Atenas. Aristóteles? Não é que eu fique em cima do muro. Eu tento colocar minha cultura de forma individual e particular. Não, colocar cultura é o corintiano ser Cara, Sócrates. tô bêbado, Eu cara, sou tô Sócrates. gritando no microfone. Entendeu? Eu sou Sócrates, eu sou corintiano. O que eu queria dizer sobre isso é que, assim, Eu não lembro mais. Calma aí, eu tô resgatando meu raciocínio. Quando o Maquiavel ele cita o Alexandre, ele mostra que o Alexandre ele foi muito sábio em chegar até lá no Império, depois que virou o Império Otomano, onde hoje é a Turquia, entende? Chegou lá na cidade, toda cidade que ele conquistava e virava a capital daquele lugar, daquela província, ele chamava de Alexandria, né? Ah, por que será, né? Alexandre, né? Aí, É por isso que ele chamava Alexandre o Grande? porque ele dava o nome das capitais de Alexandria? É, era por isso? Pode ser, Pode ser? pode ser. Tá bom. Pode ser. E ele inspirou Napoleão muito. Muito, muito. Se você ler a biografia do Napoleão, você vai ver que Alexandre o Grande influenciou muito ele. Você já leu a biografia de Napoleão? Já, cara. Então tá bom. Você tá querendo me ferrar aqui, né? Sem Não, querer. não, eu tô perguntando porque essas são informações novas. Parece o Renan Calheiros ali. Não, São sabe por Renan quê? Calheiros, cara. Não, sabe por quê? Pode Essas são preso. informações Vai dar prisão. novas. Essas são informações novas que eu desconhecia. Eu não sabia que o Thiago tinha lido sobre a biografia de Eu Napoleão. adoro, Alguém eu adoro. aqui, olha só. Eu adoro A biografias. gente conhece o Thiago há 25 anos. Mentira. Tô brincando, né? Mas assim, zoando. Se somar, a gente né? conhece Tava o na Thiago. fralda. Se A gente, somar, conhece, dá a gente 25. conhece o Thiago há muito tempo. Alguém aqui sabia que o Thiago tinha lido a biografia de Napoleão? Ué, eu preciso ficar falando o tempo todo o que Alguém eu li? sabia? Cara, Alguém eu sabia? não consigo falar tudo Ele é que eu já li. reservado. Não, Olha, a gente tá não vendo? consegue. A gente Ele não sabia. Ele é reservado. É, tá bom. Ah, toma Ele no é cu. privado. O que eu queria dizer é assim, que daí o Maquiavel, ele mostra que o exemplo de Alexandre é um exemplo a ser replicado pelos reis da Europa, não, da Península Itálica, de Florença. Perdão, de Florença. Gaguejei feio agora. Mas de Florença. Ele diz o seguinte, A gente te entende. se você, né, Médici, resolver conquistar e vamos porque assim, a Península Itálica, dividida como era, ele via, como vários outros líderes lá da Itália, via a união da Península Itálica. Falavam a mesma língua, entende? O italiano macarrônico, né? Per questo. É tipo a Grécia no 300 lá, né? Atenas e Esparta, né? que se une pra vencer exatamente. lá E era isso que Maquiavel queria ver acontecer, só que ele queria ver acontecer na mão dos Médici, né? Ele queria... Dos Borgia? Não, os Borgia é inimigo. Os Borgia são inimigos. Apesar de serem muito poderosos, eles eram inimigos. E aí, era isso que ele queria, que unificasse a Itália. Então, por isso que ele dava essas sacadas, essas dicas, essas dicas baseadas em experiências particulares. Ele foi para a Espanha, ele foi para a França, ele viu o que acontecia. A própria França atacou a República Florentina e ficou como... A República, né, a cidade de Florença ficou dominada pela França, enquanto a de Veneza ficou dominada pelos espanhóis. E você já via que assim, não era uma briga só interna, tinha mais interferência europeia ali, França e Espanha, né? E aí ele via que, tipo assim, para você retomar o poder, você tinha que tomar cuidado com essas dicas que ele dá aqui.
Se você retoma, você já era aceito pelo povo antes. O povo se revoltou porque não concordava com você. Aí veio outro pior. Então ele vai querer que você volta. Maravilha. Parece política atual.